Espero que todos estejam bem. Então vamos partir para mais uma aula. Vamos falar agora então sobre hiperboloide de uma folha, dentre as quádricas. Já falamos do elipsoide, falamos da esfera, agora do hiperboloide de uma folha, que é essa figura aqui. Então aqui vamos formar hipérboles. Mas o que é um hiperboloide? Olha, aquilo que a gente vinha falando antes, quando eu tiro isso daqui, era a nossa hipérbole, lá que a gente falou das cônicas. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tirasse isso daqui, é uma hipérbole que a gente estava falando lá nas cônicas. Então, na verdade, quando a gente tem a hipérbole, ela se ramifica em duas partes. Ó, também é uma hipérbole, ou se eu apagar aqui, ó, hipérbole. Mas a hipérbole se ramifica em duas partes. Ela se ramifica tanto na hiperboloide de uma folha quanto hiperboloide de duas folhas. Nós vamos parar agora de uma folha. Bom, então essa é a equação geral, mesma ideia da hipérbole. Como que funciona? Vamos colocar aqui. Eu tenho, vamos colocar aqui, vamos pegar essa daqui como exemplo. X quadrado sobre 16 mais y quadrado sobre 9 menos z quadrado sobre 4 igual a 1. É um hiperboloide. E o interessante é assim, se eu tampar aqui, eu tenho uma hipérbole. Se eu tampar aqui, eu tenho hipérbole. Se eu tampar aqui, uma elipse. Então é essa a ideia que a gente vai trabalhar agora. Então, qual é a representação quando eu tenho no plano xy, ou seja, considerando z igual a zero? Então, se eu considerar z igual a zero, eu vou ter isso daqui, x quadrado sobre 16 mais y quadrado sobre 9 igual a 1. Que figura que é essa? Uma elipse. E é uma elipse cujo eixo maior é 4 e o eixo menor em 3. Como que funciona isso? Ó, essa aqui é minha hipérbole, ó. Mas quando eu falo plano xy, é considerando z igual a zero, ou seja, é essa. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Seria essa a ideia aqui. E o z igual a zero, eu vou ter uma elipse. Olha, aqui é uma elipse no plano XZ. E o interessante é o seguinte, que conforme eu vou fazendo corte, o que é um corte? O corte que eu digo é um plano paralelo ao eixo XY. Estou traçando um plano paralelo ao eixo XY. Ó, a gente sempre vai obtendo elipses, independente se vem para cá ou para cima, lá o pontilhado. Então vão formar elipses. E quem é o plano? Opa, o plano XZ. Qual que vai ser o corte? XZ considerando y igual a zero. Eu teria isso aqui. E agora sim, aqui eu tenho uma hipérbole. Agora eu tenho uma hipérbole. E é uma hipérbole cuja concavidade ela vai estar no eixo positivo, ou seja, ela vai estar abraçando o eixo x. Ah, e o intercepto dela, ou seja, vai ter um vértice, que é o centro, aqui em relação aqui. Então vai ser o centro mais 4, né, que é o A. Então vai ser, aqui não é 0 mais 4 e 0. É 4, 0, 0 e menos 4, 0, 0. Ou seja, vai ser o centro mais A, só que caminhando em x. Então, que seria o eixo, o plano XZ. Ó, o plano XZ é esse aqui, ó. Ó, X vermelho, Z, ó. Eu tenho duas hipérboles. E se eu fizer o corte, que é considerando y igual a zero, ó, conforme eu vou andando, ó, conforme eu venho andando, o corte, o que que é o corte, ó? É um plano paralelo ao eixo, ó. Estou fazendo um corte paralelo ao eixo. A gente vai sempre obtendo, ó, elipses. Ó, sempre obtendo elipses.
E se eu fizer um corte no plano YZ, considerando isso aqui, ó, x igual a zero. Se eu considerar x igual a zero, então eu vou ter uma outra hipérbole cuja concavidade está abraçando o eixo y. Ó, antes era o eixo x, que era o vermelho. Agora eu estou falando do plano XZ, que é esse plano aqui. Ó, YZ. Ó, tem uma hipérbole, ela vai estar abraçando o eixo y, o eixo sempre o eixo positivo. Cujo centro vai, cujo vértice vai ser o centro mais ou menos o B, ou seja, o que está aqui, igualzinho como a gente fazia antes na elipse, tá? Então não existe diferença. Então eu vou andar 3 unidades em relação ao centro. Como o centro é 0, 0, então ficaria 0,3. Tem 3 aqui. E se eu fizer um corte paralelo ao plano XZ, ó, sempre a gente vai obter, ó, aqui a gente sempre obtém, ó, essa linha azul. Sempre obtém uma elipse. Enquanto ela sai, ó, enquanto está aqui, ó. Olha lá, elipse. Sempre a gente vai obter a elipse. Elipse não, perdão, hipérbole. Mas como que eu vou traçar o gráfico de uma hipérbole? Vamos colocar aqui. Primeiro, como que eu reconheço que é um hiperboloide de uma folha? Primeiro, eu vou saber que é hiperbolado, porque tem x quadrado, y quadrado, z quadrado. E depois eu vou reconhecer que eu vou ter dois deles são positivos e um dele é negativo, tá? São dois positivos e um negativo. E o que é interessante aqui é que o eixo, a hiperboloide, vai rodear aquele eixo que está negativo. O eixo que está negativo é o que ele vai rodear. Vai ficar em volta. Ou o eixo que eu sempre chamo de imaginário. Vamos colocar aqui. Se eu fosse fazer aqui, vou ter que colocar nesse formato, porque a gente está falando da centrada em zero, porque não tem o x e o y, assim como era nas cônicas. Eu vou multiplicar ali inteiro por 1 sobre 44 para obter isso aqui, cujo centro é zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar alguma coisa assim, na mesma direção, vou colocar aqui embaixo. Tá? Aqui, aqui vocês vão ver, eu só coloquei essas linhas fraquinhas aqui no centro, não precisam delas só para eu ter como direção. Vamos colocar aqui. Eu sei que ele vai passar o centro aqui, centro é na origem, mas ali não passa, né? Aonde que vai estar o vértice? Os vértices vão fazer parte da elipse. E aonde que a elipse vai passar? Vai passar aqui embaixo. E aonde que essa elipse vai passar? Aqui, no zero, mais ou menos 4. Em x. Nossa, aqui. No y, o b é 3, então 0 mais ou menos 3. Aqui. Então, na verdade, aqui eu acho que a gente vai virar. O eixo maior está ficando em x. Vamos ver se vai dar certo fazer isso aqui. Não deu muito certo.
Traçar do outro jeito mesmo. Então, vou traçar aqui. Aqui vai ser aquela abraçadeira da elipse, que vai ficar ali na base. Gente, só a ideia. Vou colocar aqui para fazer a outra parte da elipse. Relativamente mais ou menos uma elipse. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu não vou usar. Eu sei que vai passar por aqui. Então, nesses dois pontos aqui, eu quero só colocar pontilhado. Eu vou colocar pontilhado só porque eu sei que vai passar por aqui. Mas a minha hipérbole ela vai ter essa cara aqui, ó. Deixa eu colocar maior em cima. E vou colocar maior aqui embaixo. Porque, na verdade, aqui a gente só está fazendo uma ideia. Então, eu posso ligar esse ponto a esse ponto a esse aqui. Esse ponto vou ligar perpendicularmente aqui. E esse ponto perpendicularmente aqui. Ó, tá dando a ideia de um cilindro, né? Agora vem a mágica. Vou colocar aqui para passar para a curva, ó. Aqui. Passar isso aqui para a curva. Isso aqui para a curva. Essa de trás que não ficou legal, não. Vou trocar aqui, vou colocar aqui, que dela vai ficar boa. Mas essa é a ideia de se construir também na mão, pelo menos para a gente ter uma ideia de como que ficaria a nossa hipérbole. Essa é uma representação básica da nossa hipérbole. Né? Essas partes aqui seriam lá no fundo. Posso até colocar aqui, ó, para dar a ideia de pontilhadinho e assim por diante. Que no final das contas, se você quer algo melhor, é essa figura aqui, ó. Nós estamos vendo mais ou menos assim. Passando em 4, 4, 4. Bom, gente, e se não tivesse centrado na origem?
Como que ficaria? Vou pegar essa equação aqui, ó. Como que eu reconheço que ela faz parte da hipérbole? Porque eu tenho, ó, x quadrado, y quadrado positivo e o z e 1 negativo, ou seja, dois com o mesmo sinal e um sinal oposto. Isso é o que dá característica da nossa hiperboloide. Aí a gente arruma, como a gente sempre vem arrumando, tem 9x quadrado menos 36x, 16y quadrado menos 32y, tal, tal. Porque nós vamos ter que fazer os produtos notáveis, como a gente já tinha feito antes. Então, x quadrado menos 4x, antes disso. Aqui eu tenho 9, tem que ficar o x sozinho, então eu vou pôr o 9 em evidência. Aqui eu vou pôr 16, vai sobrar y menos 2y, 16, Aqui eu vou pôr menos 36 em evidência, vai sobrar z quadrado menos 6z, igual a 416. Agora sim, aqui vou ter que aplicar produto notável para essas partes aqui. Pegando essa primeira aqui, produto notável, ó, x quadrado menos 4x, já está aqui. Já foi visto em aulas anteriores como é que a gente faz isso. Então vai ficar 9 vezes, eu tenho que somar 4 e diminuir 4. Então isso aqui vai ser isso e isso aqui vem para cá. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado, menos 4. A mesma coisa o outro. Fazendo aqui, eu tenho que y quadrado menos 2y mais 1. Então, vou ter que somar 1 para ter que tirar 1. Isso aqui vem aqui, e isso aqui vem para cá. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado, repetir 1. Mesma coisa aqui. Ó, vou ter que fazer o produto notável. Então, somar 9, tirar 9. Então, isso aqui repete. Z menos 3 ao quadrado menos 9, igual a 416. Bom, vou fazer a distributiva, 9 vezes x menos 2 ao quadrado, mais menos 9, 9 vezes 4, 16 vezes isso, 16 vezes 1, menos 36 vezes isso, menos 36 vezes menos 9. Agora, só colocando x quadrado tal, e passando, menos 36 com menos 16, mais 324 para o outro lado, para 144. Multiplica ali inteiro por 1 sobre 144, então vocês viram, o procedimento é exatamente o mesmo que a gente fazia lá nas cônicas. A ideia básica é a mesma, porque eu tenho que colocar na forma básica para eu poder pegar quem é o centro, todas as informações. Está ficando isso aqui. Ou seja, é um hiperboloide cujo centro é em 2, 1, em 2, 1 e 3, e vértice, e os vértices da elipse, tá, e os vértices da elipse, qual é a elipse? Aquela elipse que vai... outra coisa, ele sempre vai abraçar o eixo que está negativo, então ele vai abraçar o eixo, ele vai abraçar esse eixo aqui. Então a elipse vai fazer essa ideia aqui, ou seja, vai pegar no x e no y, né? Então quais são os vértices ali que vão pegar da elipse? Isso tem que ter. Do eixo x, a partir daqui eu vou pegar do x mais ou menos 4. Então vai ficar 6, tirando 4 e somando 4. E do y, ou seja, daqui agora, eu vou somar 3 e vou tirar 3. E vamos repetir o z igual a 3, que o z não muda. Então vai ficar 1 menos 3, 1 mais 3, 4. Esses aqui serão os vértices da elipse. Bom, mas para eu traçar o gráfico aqui, deixa eu já fazer alguma coisa aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer é demarcar o centro,
que é x igual a 2, y1 e z3. Ó, medida z aqui, 3, vou colocar aqui. Então, esse é o centro do meu hiperboloide. Isso é importante? Bastante. Por quê? Porque para ter uma ideia base, eu vou sempre colocar daí um eixo imaginário. Eu sempre gosto de colocar esse eixo imaginário. E agora sim eu faço os andamentos aqui. Então, aqui eu sei que o hiperboloide vai abraçar o eixo z, porque é aqui que está negativo. E a partir de 2, ele vai andar mais ou menos 4 para fazer a base aqui. Então, de 2 em x, mais ou menos 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Não esquecendo que aqui então vai ser 6, que é 2 mais 4. 2 para trás. 4 para trás. Então, 1, 2, 3, 4. Só que 2 menos 4. Não esquecendo. Ó, isso aqui é o vértice. 2, 1 e 3. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto, agora ficou melhor. Então, de 2 eu vou andar 6, 4 para trás. Então, o que vai ficar? 4 para trás, aqui ficaria no menos 2. No y é 3. Isso, 3. Então vai ficar 1, 2, 3. Fazendo aqui. 1 mais 3, 4. Mesma coisa aqui. Andando para cá. 1, 2, 3. Ficaria 1 menos 3, menos 2. E no z, está andando... Ó, é 4, então está andando 2, que é a raiz quadrada disso. Não, z não precisa. Então, é aqui que nós já vamos ter a nossa elipse. Então, vou colocar ela aqui. Ó. Agora, só para constar, a gente pode fazer como foi feito no anterior. A partir dali, eu coloco uma embaixo, uma em cima e ligo. Eu vou ligar aqui, então. Deixar isso aqui um pouquinho mais baixo. Agora é só fazer aqui, gente. Ó. Aqui, aqui. E aqui. De trás não vou fazer não, porque ele não dá uma visualização muito boa.
aqui. E aqui. Para ter uma ideia da minha hiperboloide de uma folha, de como que ela vai ficar. Bom, continuando então. Então o gráfico é isso daqui, não vai passar disso. Mas aí eu pergunto assim, supondo que, vamos supor que, eu peça lá, qual é o intercepto Z? O que significa intercepto Z? É considerar x e y igual a zero. Ou eu posso vir aqui, deixa eu colocar aqui um novo. Deixa eu traçar aquele gráfico ali. Ó, esse aqui é aquele gráfico lá. Ó. Eu quero saber qual é o intercepto Z. Opa, se eu estou vendo aqui, onde que ele está interceptando? Lugar nenhum. Ele não intercepta o eixo Z, nesse caso. Vamos ver como que aparece isso lá. Então, intercepto Z, considera x y igual a zero. Já estou pegando essa forma essa forma aqui, que ela vai ficar mais fácil para a gente fazer o cálculo. E colocando o zero no lugar do x. Então vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 4 sobre 16, 1 sobre 9 menos z quadrado, ou seja, vai ficar isso aqui. Ou seja, menos z menos 3 ao quadrado sobre 4 igual aqui. Ou seja, tem como alguma coisa elevado ao expoente par ser negativa? Não, não existe. Ou seja, significa então, ó, não tem como quadrado ser igual a algo negativo. Então quer dizer que não há intercepto no eixo Z. Mas se perguntasse assim, mas qual que é o intercepto então no eixo X, não no eixo Y? Que é considerar os x e o z igual a zero. Naquela mesma expressão, vou trocar o x e o z por zero. Por zero. Então aqui vai ficar 4 sobre 16, 9 sobre 4, passado para o outro lado negativo. Então, ó, isso aqui, 4 sobre 16 menos para cá, 9 sobre 16 passado para cá. Isso aqui. Ou seja, igual a raiz de 27. Ó, 27. Vou tirar a raiz, mais ou menos a raiz de 27. Passo um para o outro lado. A raiz de 27, né, que é 9 vezes 3, ou seja, 3 raiz de 3. Então quer dizer que vai ser 1 mais 3 raiz de 3 e 1 menos 3 raiz de 3. Se a gente for olhar aqui, ó, intercepto y. Deixa eu colocar aqui. Intercepto. Opa. Intercepto eixo y com isso aqui. Ó, esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto está dando 6,2, que é o aproximadamente 1 mais 3 raiz de 3, e o menos 4,2, que é 1 menos 3 raiz de 3. Então é isso, gente. Esse é o hiperboloide de uma folha. A próxima matéria, então, será o hiperboloide de duas folhas.